Nosso Deus é maravilhoso, a gente pode se derramar na presença dEle, a gente pode louvá-lo, a gente pode reconhecer que Ele é Senhor e reconhecer que nós dependemos dEle. E isso tudo é fruto da sua graça. O viver como igreja também é esse fruto da graça de Deus. Nós somos convidados a entender que somos chamados de fato como cristãos, como membros uns dos outros, servos uns dos outros, justamente trazendo aí esse entendimento de que somos um corpo só, somos corpo de Cristo, somos igreja de Cristo, e isso é muito legal, esse é um privilégio que Deus tem nos dado como cristãos, né? E eu quero convidá-lo a abrir, a gente está estudando 2 Pedro, obviamente, mas hoje é um dia diferentinho, né? A gente vai abrir lá em 1 Coríntios capítulo 12, quero convidá-lo a refletir sobre uma passagem bíblica que nos ensina um pouquinho sobre esse viver como igreja. Então, abre a tua Bíblia ali, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Olha comigo esse texto aqui. Enquanto você está abrindo aí, né, só uma coisa importante que eu esqueci de falar um pouquinho antes. Se você puder mandar um vídeo, o Saulo vai me matar agora, mas se você puder mandar um vídeo, você tem até 20 minutos depois de acabar o nosso culto para mandar um vídeo falando assim: Feliz aniversário! Só isso, tá bom? Se você puder mandar um vídeo desse, nós vamos receber e você vai ver o resultado disso hoje à noite. É só mandar um vídeo falando isso, tá bom? Mais nada, Saulo vai me matar já já. Mas você pode mandar isso aí para a gente até 20 minutos depois que acabar o culto, tá bom? Diz o seguinte, a gente mandou para algumas pessoas, mas a gente não conseguiu entrar em contato com todo mundo, então se você puder mandar, vai ser legal, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, a gente vai dar uma olhadinha rapidinho nesse texto aqui. Diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, ele continua sendo pé. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Esse texto é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, é um texto muito importante dentro da carta de Corinto, escrito aos crentes ali de Corinto. Por quê? Porque é uma carta que lida com uma crise interna da igreja. Uma crise interna no sentido de que pessoas não estavam entendendo muito bem o papel delas dentro da igreja. E isso não é muito difícil de acontecer, isso acontece muito com a gente. A gente tem essas crises, né? O que eu devo fazer, ou não estou envolvido, ou como eu posso me envolver, não faço parte dessa igreja, mas eu sou tão parte dessa igreja. Então, a gente passa por essas crises em diversos momentos, e essa carta de Corinto, nessa passagem específica, ela tem um valor muito forte para aquilo que Paulo estava dizendo para a igreja. A igreja estava passando por muitas lutas. Dentro delas, as lutas de pessoas que queriam sobressair. Dentro delas, as lutas de pessoas que queriam trazer conhecimento, a sabedoria do mundo para ser valorizada dentro da igreja. Tinham pessoas que estavam vivendo no pecado, não estavam nem aí com nada, né? Que é o caso de 1 Coríntios capítulo 5. E tem o caso também de pessoas que estavam achando, poxa, mas eu tenho tudo, eu sou bom, eu sou capaz de tudo que tenho, e a carta ela vai consertando tudo isso, mostrando que existe um Deus soberano sobre toda essa história. Existe um Deus que te dá condições, ou um Deus que te dá aquilo que você tem, ou aquilo que você é. Existe um Deus que assegura a sua salvação, que não é você mesmo. Existe um Deus que purifica e quer uma igreja santa. Existe o Deus maravilhoso que nós cremos,
que não se importa com a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura para ele. Mas tem a sabedoria dele que quer que nós entendamos e quer que nós vivamos. Então a carta de Corinto é uma carta que vai corrigindo e vai tratando muitas coisas. Mas é interessante que numa dessas partes em que ele vai nivelar as pessoas, nivelar os crentes debaixo de Jesus, é essa parte que fala sobre sermos um só corpo. Você pode reparar que isso acontece também no versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 12, que diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois fomos todos batizados num só corpo, o corpo de Cristo. Então é interessante que a carta ela traz essa ideia muito clara de unidade na diversidade. Volta um pouquinho atrás aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, vai dizer o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, e aí você pode substituir por serviços, né? Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É interessante isso aqui. Gente, isso aqui pra gente é muito importante. Importante porque a gente entende o seguinte: estamos todos debaixo de um mesmo comandante, estamos todos debaixo de um mesmo Senhor, que nos chamou nessa diversidade que somos, nessa diferença que somos, tanto de dons, quanto de capacidades, quanto de talentos, quanto de jeitos, né? Para fazer parte do corpo dele. Então, é muito legal isso aqui, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo do pastor, a igreja não é o corpo da denominação, a igreja não é o corpo de uma religião, a igreja é o corpo de Cristo. A ideia é de estar totalmente ligado à pessoa de Jesus. É por isso que a gente sempre fala que o cristianismo não é uma religião, porque o que a Bíblia nos ensina é que nós estamos ligados à pessoa de Jesus, nós estamos debaixo do comando de Jesus, nós vivemos debaixo da graça de Jesus e agimos conforme a vontade de Jesus. É o que está falando o texto de Romanos 12:6. É Ele quem efetua tudo em todos. E isso é muito legal. Isso deveria trazer para a gente, logo de cara como igreja, a ideia de que somos todos servos. Essa ideia de que, olha, eu mereço mais, ou eu deveria ser mais reconhecido, ou ele é uma pessoa que deve ser colocada num pedestal, ou... Não, essa ideia deve cair por terra. Eu sei mais que eles. Isso tudo deve cair por terra. Por que deve cair por terra? Porque somos todos servos, designados pelo próprio Senhor, chamados pelo próprio Senhor, que é o único Senhor da igreja. E isso é muito legal. Isso deve nos trazer esse sentimento de servo, de humildade, de nos colocar abaixo. Somos servos uns dos outros, porque Jesus se fez servo de nós. Né? E isso aqui é um ponto muito importante na ideia da igreja. A igreja é esse corpo debaixo da vontade e do comando de Jesus Cristo. Eu lembro muito de uma devocional que eu fiz uma vez em Gênesis, que ele fala, e assim Deus terminou todo o seu exército. Bom, mas Gênesis, como assim todo o seu exército? Ele está citando toda a criação. E a ideia é muito clara, inclusive quando a gente fala, por exemplo, ele é o Senhor dos Exércitos, não é só a ideia bélica, não é só a ideia do Senhor que guia nas batalhas, mas é a ideia do Senhor que é o comandante de toda a criação está debaixo do comando dele. E na igreja isso não é diferente. Nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós estamos debaixo do comando do Senhor. Isso aqui é algo muito importante para mim e para você, mas eu gostaria de destacar apenas algumas coisas nessa manhã contigo, de uma maneira bem direta, né, e de uma maneira que nos ajude a entender um pouquinho melhor aquilo que nós fomos chamados a viver. Nós temos vivido numa época em que, não sei se você reparou, mas existe termo para tudo. Então, nós fazemos parte de uma igreja missional, nós fazemos parte de uma igreja integral, nós fazemos parte de uma igreja... Existem vários termos hoje em dia que foram criados para tentar esclarecer um pouquinho melhor qual é o nosso papel como igreja, porque às vezes a igreja ela se esquece do seu papel.
E Deus dá uns chacoalhões, né? Por exemplo, a pandemia vem para isso. Mas hoje em dia existem essas ideias de termos, que nem todos estão errados, mas uma coisa que a gente vai perdendo é a essência do evangelho em si, né? Por exemplo, essa ideia da igreja missional, né? Somos uma igreja missional, aquela igreja que vive o evangelho onde está, aquela igreja que não, é uma igreja que entende que o papel do cristão de fazer discípulos, de fazer missões, de evangelizar, deve ser exercido onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele... Isso aqui é muito legal, mas isso não é igreja missional. Isso é igreja. Isso é a igreja da maneira que a Bíblia nos ensina. Isso é o evangelho da maneira que a Bíblia nos ensina. Em algum momento a gente perdeu isso de foco e isso está sendo trazido de volta à memória das pessoas através desses termos que estão sendo criados para isso. Mas por que eu estou falando que isso é o jeito normal do evangelho? Porque olha só que interessante, quando a gente olha para Romanos capítulo 12, versículo 7, que é onde ele fala desses diferentes tipos de dons, mas Deus é quem efetua tudo em todos, e vem o versículo 7 do capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Existe um propósito especial para a igreja na igreja ter sido distribuído muitos dons, né? Existe algo específico. E essa ideia ela é muito clara quando a gente vai olhando para textos paralelos a esses. Por exemplo, se você voltar um pouco suas páginas e olhar para Romanos, capítulo 12. Olha só o que ele vai dizer aqui, por exemplo. Assim como a cada um, capítulo 12, versículo 4 de Romanos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes tipos de dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí você vai olhar lá para frente em Efésios, capítulo 4, falando sobre essa ideia de dons também, Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, outros para pastores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Cristo Jesus. O que ele está falando aqui nesses textos que a gente está olhando? Que Deus ele distribuiu dons para todos os filhos dele, que fazem parte do corpo dele, para que esse corpo cresça, seja edificado na imagem de Jesus. E a igreja, nesse sentido, cumpre a sua função de viver o evangelho. É interessante que a gente olha para esses textos aqui, a gente está vendo Deus ele dando um direcionamento para a igreja. Olha, tudo que você tem, tudo que você é, todos os seus dons e talentos foram dados por Deus para usar para Ele. Foram dados por Deus para usar para a edificação da igreja dele, do corpo dele. E através disso, a imagem de Cristo sendo formada em vós, assim, pois, as pessoas vão conhecer a esse Senhor. Não estou inventando isso. Isso é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, quando, inclusive, ele vai dar direcionamento muito claro para como utilizar os dons que nós temos. Por exemplo, olha só que interessante aqui, versículos 27 e 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Olha só que legal isso aqui. Volta um pouquinho mais atrás, você vai ver que, inclusive, o dom utilizado é para que as pessoas conheçam a Jesus. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 6.
lá no versículo 9 direto já, assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Então a ideia dos dons é justamente a edificação da igreja e a proclamação do evangelho na pessoa de Jesus. Os dons são para isso. E por isso essa imagenzinha aí do corpo, na verdade é a imagem de um livro até, de um corpo com várias pessoas dentro. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo e juntos nós servimos como servos do Senhor para a edificação desse corpo de Jesus. Nesse sentido, cada um de nós temos uma função dentro da igreja. E esse é o primeiro destaque que eu gostaria de trazer para você nessa manhã. Você tem uma função dentro da igreja. E a sua função não necessariamente vai ser estar na sonoplastia, ou estar tocando ou cantando no louvor, ou dar uma aula de bebê. Mas você tem uma função. A sua função é grande parcela nessa ideia de fazer as pessoas se aproximarem de Jesus. De você ser esse que ajuda na edificação da igreja. E não está falando de edificação de templo, está falando da edificação da imagem de Jesus nas pessoas que estão dentro da igreja, nos irmãos em Cristo. É basicamente essa a ideia. Então nós temos função. O corpo não é feito só de um membro, mas de muitos. Não existe aquele negócio, não, mas aquele é a pessoa que faz tudo. Não existe isso. Não, esses são os mais capacitados. Não existe isso. Existem aqueles que são capacitados por Deus e você faz parte disso. Nós fazemos parte dessa capacitação dada por Deus segundo a sua boa vontade. A um Deus deu o dom de pregar, de ensinar, de evangelizar. A outros Deus deu os outros dons, né? De servir, por exemplo. Serviço é um dom, gente. Serviço não é uma característica simplesmente ou meramente natural. Servir é um dom. A gente vê isso em Romanos, capítulo 12. Nós precisamos lembrar, então, todos nós temos funções. Olha, por exemplo, aqui os dons que são listados em Romanos, capítulo 12. Temos diferentes dons. Alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, olha aí, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Gente, isso aqui são dons. Todos nós temos dons dados por Deus. E nesse sentido, todos nós temos uma função dentro da igreja. Várias pessoas podem ter a mesma função, como várias pessoas, como uma pessoa só pode ter uma função específica dentro da igreja. Mas a ideia é que todos nós temos funções. A igreja é esse corpo formado por pessoas que têm função. Primeira ideia, então, temos uma função na igreja como servos de Jesus. E segunda ideia, Deus distribuiu essas funções. Por que é importante relembrar um pouco isso? Porque às vezes a gente se esquece que quem é o Senhor da igreja e quem distribui os dons da igreja é o Deus. Então, não tem esse negócio assim, eu vou servir somente naquilo que, de alguma maneira, alguém me colocar para servir. Não. Você tem um dom, procure exercer esse dom. E à medida que você exercer esse dom, você vai ter, de alguma maneira, a sua função sendo alcançada, a função que Deus te deu. E isso não precisa de um ministério. E isso não precisa de um título dado. Nós podemos exercer nossas funções como servos, independente do título, independente do ministério que nós estejamos encaixados. A ideia é servir com aquilo que Deus te capacitou a fazer. Você já pensou na possibilidade de que consolar um irmão abatido é um dom dado por Deus? Você já pensou na ideia de que ajudar o irmão abatido ou o irmão preso no pecado com a sua dedicação, com a sua delicadeza, com a sua maneira de olhar para ele, de tratar o pecado, seja um dom?
Você já parou para pensar que a maneira como você serve na igreja é um dom? Tá? Eu sirvo tão bem recebendo as pessoas dentro da igreja. Já parou para pensar que isso pode ser um dom? O serviço, ser uma pessoa que está atenta à necessidade dos outros é um dom. Conseguir pensar mais no outro é um dom. Sabe, essas questões são funções que Deus nos deu. E às vezes a gente se prende muito em títulos específicos. E a igreja não é isso. A igreja não é formada só de pregadores que sobem no púlpito para falar a palavra com eloquência. A igreja não é formada só por bons líderes. A igreja não é formada só. Não. A igreja é formada por servos do Senhor, que Deus distribui os dons da maneira que Ele quer e da maneira que Ele quer te usar. Eu gosto muito da ideia de que o dom ele é dinâmico. Deus ele dá o dom conforme a necessidade da igreja. Para só para pensar um pouquinho na nossa pandemia, né? O tanto de gente que surgiu capacitada para mexer com tecnologia de uma hora para outra, né? Isso é muito legal. Às vezes as pessoas estavam lá apagadas, não estavam fazendo nada, estavam escondidas, mas pode ser isso, como pode ser também Deus ele dando capacidades, né? A gente vê aí os vídeos muito legais sendo feitos pelo Saulinho dos louvores, hoje à noite do aniversário da igreja, né? A gente tem várias coisas legais aí sendo feitas. Alguém começa a aprender a mexer num programa para fazer transmissão online dos cultos de uma maneira mais visível, né? Que dê para ver melhor do que ficar só um cara falando. Sabe, são coisas pequenas que Deus vai dando condições, vai dando funções à medida que vai surgindo a necessidade. Pessoas que têm o dom de serviço e, por exemplo, na pandemia, se desdobraram para entregar a cesta básica, para buscar a cesta básica, para fazer compra, para deixar um pãozinho na garagem de um irmão, para levar uma fruta não sei para quem, para ligar para saber como a pessoa está, misericórdia, serviço, cuidado, liderança, pessoas que são bons líderes pensando em quais ações tomar. São muitas coisas legais e a igreja ela continua funcionando e ela continua vivendo porque Deus separou pessoas para que isso aconteça. Você já parou para pensar qual é a sua função dentro da igreja? Você já parou para pensar qual é a sua função, a função que Deus te deu para a edificação do corpo de Cristo? Vale a pena a gente lembrar isso aqui. E esse é o terceiro detalhe e o último que a gente vai conversar, né? Primeiro detalhe, todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Segundo detalhe, Deus é quem distribui essas funções. E terceiro e último detalhe, olhando um pouquinho mais para frente em Efésios capítulo 4, essas funções têm um propósito só. Diz o seguinte, versículo 13 de Efésios capítulo 4. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em 1 Coríntios, isso também está escrito, em outras palavras, mas também está escrito, que foi o texto que nós lemos, que ele é muito legal, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Qual é esse bem comum? A edificação da igreja. Como a igreja é edificada? Quando ela vai se tornando cada vez mais parecida com a pessoa Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Nesse sentido, a nossa função principal dentro da igreja e como nós exerceremos essa função vai, de fato, afetar diretamente esse resultado é a participação na transformação que Deus está fazendo na vida de cada um, para serem mais parecidos com Ele. Relacionamentos que nos aproximam de Jesus, funções que nós exercemos para que as pessoas, para que cada um de nós, para que a igreja esteja mais perto de Cristo, a ponto de se tornar mais parecida com Ele. Percebe? A nossa função
tem um propósito, e o propósito é que nós estejamos mais parecidos com Jesus, que nós nos aproximemos mais de Jesus. A igreja não existe como uma instituição para crescer em si, para ser um templo bonito, para ser um lugar com muitas pessoas. Mas, de fato, ela foi criada por Deus para que a imagem de Jesus seja formada em nós, através daquilo que Ele mesmo nos proporciona como seus filhos, dando dons, funções que, sendo exercidas para a glória dele, nos ajudam a alcançar esse propósito que Ele deixou para nós. Nós estamos vivendo esse caminho como igreja. E você e eu precisamos estar atentos. E uma perguntinha muito importante que eu gostaria de fazer para você pensando nisso é: você tem feito parte na vida de pessoas para elas se tornarem mais parecidas com Jesus? Você tem exercido seus dons e talentos para a glória de Jesus a ponto de auxiliar na transformação de pessoas à imagem de Jesus? Qualquer detalhe, qualquer função que nós deixemos de exercer, nós estamos deixando de viver o privilégio de fazer parte na transformação da vida de uma pessoa. E nós vivemos isso à medida que nós exercemos os nossos dons e talentos. Deus, Ele te chamou e Deus, Ele te capacitou para viver a igreja dele, para viver o corpo dele e para de fato fazer esse corpo se tornar cada vez mais parecido com ele. Não porque você é muito parecido com Jesus, mas porque ele está fazendo isso em você e porque ele quer fazer isso através de você e de mim. Já parou para pensar nisso? Gostaria muito de refletir contigo nesse sentido. Somos corpo e assim bem ajustados, unidos, vivendo em amor, nós poderemos de fato cumprir o papel que Deus nos deu de formar pessoas cada vez mais parecidas com Jesus, a partir da obra que Ele está fazendo em nós e através de nós. Lembre-se, você tem uma função dentro da igreja. Deus deu essa função, e essa função é para que as pessoas, a igreja, se torne cada vez mais parecida com Ele. Que você e eu possamos fazer parte disso. Não nos esqueçamos de que Ele é o Senhor da igreja, de que Ele é o nosso Senhor, e por isso então nós vivemos de acordo com aquilo que Ele nos deu para viver e fazer. Lembra que a igreja de Corinto queria um ser maior que o outro, queria um ter o melhor dom que o outro. Eu quero ter o dom de línguas, eu quero ter o dom não sei da quê, eu quero ter o dom de liderança. Não, Deus deu a cada um conforme a sua vontade. E nós estamos alegres, porque Deus nos deu uma função. Legal? Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar ao nosso Pai. Feche teus olhos. Vamos pedir a Ele a tua graça. E hoje à noite, queridos, um culto especial de aniversário da igreja, tá bom? Você tem aí 20 minutinhos, depois de acabar o nosso culto, para mandar um vídeo falando assim, ó, feliz aniversário! Faça isso e a gente vai, nessa noite de aniversário hoje da igreja, a gente vai colocar uma coisinha bem legal aí, uma surpresinha bem legal para todos, tá bom? É isso, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelo privilégio que você nos dá de ser teus servos, independente de qual função seja, o Senhor nos deu. E nós pedimos que nós exerçamos essa função para a tua glória, a ponto de fazermos parte de fato da transformação que o Senhor quer fazer na igreja, para nos tornar mais parecidos contigo. Assim nós te pedimos agradecidos. Obrigado pela igreja que nós estamos, pela comunidade que nós nos reunimos, e porque aqui nós temos, de fato, pela tua graça, vivido debaixo do teu direcionamento, e acertando aquilo que precisa acertar. E tem muita coisa, Deus, a gente sabe, mas tudo isso debaixo da tua poderosa mão. Obrigado, Deus, nós te pedimos que essa igreja proclame o teu evangelho, viva o teu evangelho, e cresça cada vez mais parecida contigo, a ponto de pessoas verem o Senhor em nós. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, até a noite, se assim Deus permitir, culto especial de aniversário da igreja.
Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Quebrantado o seu amor pela cruz.